Você já se sentiu aprisionado em algo que parece inofensível, mas que aos poucos vai destruindo a sua mente, o seu coração, a sua comunhão com Deus? A pornografia tem sido um dos maiores laços do inimigo nos dias de hoje. Silenciosa, ela entra nos lares, nas igrejas e até mesmo nos celulares dos cristãos que desejam viver uma vida em santidade. Nesse vídeo, vamos abrir os olhos espirituais e falar a verdade, com amor, sobre esse mal que tem afastado muitos da presença de Deus. Fica comigo até o fim, porque hoje pode ser o começo da sua libertação em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Por que é extremamente importante? Para você ter uma ideia, em 2020 foi feita uma pesquisa que indica que cerca de 60% de todo o tráfego na internet é relacionado à pornografia. No Brasil, foi realizada uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas que 73% do brasileiro consome pornografia. Agora eu vou falar um dado muito sério para a nossa juventude. 71% dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos consome pornografia. E uma das coisas que as pessoas têm uma interpretação equivocada é que acha que só homem vê esse tipo de coisa. Mas muitos deles nessa pesquisa eram mulheres. Muito provavelmente você que está assistindo pode ser que tenha acesso a esse tipo de coisa e até acessa e consome esse tipo de coisa. Até reconhece que está errado, até reconhece que precisa de ajuda, mas não tem com quem confiar, não tem com quem conversar, tem medo muitas vezes do julgamento, tem medo da exposição, medo muitas vezes de ser disciplinado na igreja e ficar de canto, de ser envergonhado. Mas hoje estou aqui não para te envergonhar, não para te julgar, mas para te ensinar e expor as escrituras, porque a verdade é que a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade salva. Por isso, fique até o final do vídeo que seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. A primeira coisa que precisamos de saber é o que é pornografia. Pornografia nada mais é do que um filme. Quais são os aspectos e as características de um filme? Edição, roteiro e encenação. Ou seja, muitas pessoas envolvidas trabalhando para te passar uma imagem distorcida da realidade. Uma coisa que precisamos de entender é que o sexo não é daquela forma. O sexo não é daquele jeito que esse tipo de conteúdo nos traz. Ali é uma realidade totalmente distorcida do que é realmente. Eles estão trabalhando para estimular, trazer uma imagem distorcida para mexer com a nossa mente. Por isso, entendemos que é uma ação maligna para destruir os nossos pensamentos e perverter as nossas emoções. Outro fato é que muitas mulheres praticando esse conteúdo são escravas. Isso a gente vê em várias notícias. Uma mulher brasileira relata que foi enganada por um homem que prometeu um emprego de modelo, mas acabou sendo forçada a fazer vídeos pornográficos. Essa é a realidade de muitas mulheres que são vendidas contra a sua própria vontade. Uma mulher nigeriana relatou que foi vendida um tráfico de pessoas que forçou fazer vídeos pornográficos em um país europeu. Muitas e muitos relatos dessa forma acontecem. Uma mulher americana que foi por um homem que filmou e vendeu o seu conteúdo online. Então isso é a realidade de muitas mulheres. Milhares e milhares de mulheres são e violentadas todos os dias para alimentar essa indústria satânica, essa indústria que não provém de Deus, essa indústria que não se enquadra de acordo com as vontades do Senhor, porque a Bíblia deixa bem claro que Deus ele não tem o amor, mas Deus ele é o amor personificado. Então nós, como cristãos, nós como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a gente vê através desses exemplos que não cabe a nós cooperar com esse tipo de conteúdo, porque isso claramente é um mover satânico para deturpar a nossa mente e nos levar ao caminho da perdição. A própria palavra de Deus vai dizer que somos devedores
não da carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morreremos espiritualmente, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz, esses são filhos de Deus. Seja filho do Senhor, não interceda com esse tipo de trabalho, seja servo de Deus e ore por aqueles que estão perdidos nesse mundo. Outra coisa que é bem interessante a gente entender também é que muitas dessas pessoas que faz parte dessa indústria pornográfica e que são levadas ao tráfico humano, muitas delas são menores de idade. Ou seja, a indústria pornográfica tem uma forte influência no tráfico humano no Brasil e em todo o mundo. Grava isso na sua mente. Isso é um conteúdo muito relevante para nós, para a gente entender o que está por trás de tudo isso. O diabo, ele sempre vai usar um desejo verdadeiro para te levar a uma atitude proibida, a uma atitude perversa, a uma atitude que envolve corrupção vindo da parte do inimigo das nossas almas. O que são os desejos verdadeiros? O desejo verdadeiro que Deus ele coloca para nós é o privilégio de casar, de ter uma família, de fazer sexo. Esses desejos Deus ele colocou no nosso coração. Não foi o inimigo das nossas almas que colocou esse desejo no seu coração de se relacionar sexualmente. Muito pelo contrário, foi Deus. Tem muita gente que acha que sexo, essa vontade vem de Satanás. Muito pelo contrário, sexo é bênção de Deus para a nossa vida. Sexo é algo que Deus ele deixou para nós como algo bom, como algo que vem de Deus. Quando a gente lê Provérbios capítulo 5, versículo 18, Salomão, um homem experiente, um homem que teve a sabedoria vinda dada de Deus, ele vai dizer: seja satisfeito com a mulher da sua mocidade, teus seios te assacia, e todo o tempo sempre seja enamorada com ela. O que Deus ele está querendo dizer através da vida de Salomão? Que devemos desfrutar de uma relação sexual saudável com a nossa esposa, com a nossa mulher, que Deus ele nos deu desde a mocidade. E isso é algo da parte de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vai dizer que o homem, ele não tem domínio sobre o seu próprio corpo, pois quem tem é a mulher, e a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, pois quem tem é o marido. Ou seja, esse tipo de coisa, o sexo, o amor, a paixão, ela vem de Deus, ela provém de Deus. Deus colocou esses desejos em você, não foi Satanás, mas o diabo, ele pega o desejo verdadeiro, o desejo divino, o desejo puro e correto e faz você satisfazer esses desejos com coisas que não provém do Senhor. Por isso, então, ele enche a sua mente de pornografia, de desejos impuros, de desejos ilícitos, a fim de que você venha deturpar a sua mente com uma imagem distorcida do que Deus ele deixou para nós, uma imagem que não provém do Senhor, que envolve impureza, envolve lascívia, envolve coisas que não provém do Senhor. Eu acho muito interessante a expressão de John Piper, que ele chega a dizer que o ver pornografia, ele é um ato de falta de fé. Por que é um ato de falta de fé? Porque quando estamos na sala, não vemos isso. Por quê? Porque a nossa mãe está lá, o nosso pai está lá, a nossa esposa está lá. Isso significa que uma presença te para. Então, quando você está no quarto, com a porta fechada, você vê, porque você não acredita que Jesus ele está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, além de todo esse contexto com relação à pornografia, que envolve tráfico de mulheres, até mesmo de menores de idade, algo que é um filme, onde tem roteiro, encenação, onde tem edição, que nada dali é verdade. Além de envolver tudo isso, quando você está num ato, Jesus ele está ali. A Bíblia vai nos falar que Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Jesus ele deixou o seu céu de glória, se esvaziou da sua glória, desceu aqui na terra, passou por morte, e não foi uma morte comum, foi morte de cruz. Ele foi açoitado, foi colocado em uma cruz, colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus ele fez tudo isso para quê? Para que
ele venha nos salvar. E o que ele requer de nós? Nada mais, nada menos do que a santidade ao seu nome. Há muitos jovens que falam: eu sou novo, eu não tenho previsão de casar, os hormônios estão pulando, eu vou ter que esperar até o casamento para ver uma mulher, para se relacionar com uma mulher, para tocar em uma mulher. Aí tem muitos jovens que dizem: eu não consigo. E eu tô aqui através do Espírito Santo de Deus e da autoridade que vem do céu para dizer que você consegue sim. Eu digo, sim, consegue. Você aguenta. Tem muitas regras que você deve seguir à risca para você conseguir alcançar o objetivo de não se contaminar, como diz Daniel 1:8. Daniel, ele diz: eu aceito em meu coração não se contaminar. Como que a gente faz para conseguir alcançar a intimidade, conseguir alcançar também a santidade vinda da parte de Deus? Quando a gente lê Mateus capítulo de número 5, Jesus ele diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. Melhor é você entrar no céu sem um olho do que ser o corpo todo jogado no inferno. Jesus ele também diz: se a tua mão direita te faz pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. Melhor é você entrar no céu sem uma mão do que ser o corpo todo jogado no fogo do inferno. Eu queria fazer uma reflexão aqui com você, o seguinte: Jesus ele não diz: se o teu olho te faz pecar, tampa. Jesus ele não diz isso. Quando a gente vai ler a Bíblia, Jesus ele não diz: se a tua mão direita te faz pecar, coloque uma luva. Jesus ele não diz isso. Jesus ele diz: se o teu olho ou se a tua mão te faz pecar, arranca-o e joga-o para longe de ti. Tem certas coisas que devemos arrancar da nossa vida. Os psicólogos dizem que ver pornografia, na maioria das vezes, é circunstancial. Tem muitas coisas que você faz na sua vida e atitudes que você toma que é circunstancial. O que é isso? Depende da circunstância para você fazer. A circunstância te leva ao erro. Exemplo, tem um jovem que chega em mim e fala: sempre quando eu vou para o computador, eu não consigo resistir e caio no pecado da pornografia. Aí o jovem pensa: não é possível, eu devo estar endemoniado, eu não consigo resistir. Mas é claro que não consegue, é circunstancial. Sempre quando você for ficar sozinho na frente do computador, você não vai conseguir resistir. Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês, por exemplo. Vamos substituir o computador por uma mulher nua. Vamos supor que você entra no seu quarto, você fecha a porta e ali, quando você está no seu quarto com a porta fechada, você substitui o seu computador por uma mulher nua. Há alguma possibilidade de você entrar no quarto, ver aquela mulher nua e não sentir nada? Não há possibilidade. Agora a pessoa, ela ora, ela jejua, ela busca Deus, ela faz consagração, ela lê a Bíblia. Para quê? Para chegar no quarto, olhar para aquela mulher e não sentir nada. Isso é impossível. Então, o que eu devo fazer? Tira a mulher nua de lá, tira o computador, tira a internet. É circunstancial. Se você sabe que ficar no computador aonde ninguém está, aonde está você e o seu computador, se essa circunstância te faz pecar, não fique sozinho, não fique lá com o computador. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro: maldito o homem que confia no homem. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação equivocada desse texto, ao achar que ali, maldito o homem que confia em outro homem. Não, a Bíblia diz, através desse versículo: maldito o homem que confia nele mesmo. Não podemos confiar. Aquele que está de pé, a Bíblia diz: cuide-se para que não caia. Se essa circunstância te leva ao erro, arranca-o e joga-o para o longe de ti. Melhor é você ficar no céu sem internet do que ser o corpo todo jogado no fogo do inferno com a internet ali no seu computador. Existe outra circunstância também. Tem muitos jovens que querem ter um namoro santo, um namoro que se enquadra na Bíblia Sagrada, um namoro cuja presença de Deus habita no meio dele. Mas quando você pergunta como está sendo o relacionamento, você pergunta: você sai do carro com ela sozinho? Saio. Você fica em lugar sozinho? Fico. Você faz as coisas somente você e elas? Faço. E aí a pessoa ela tá desanimada. Por quê? Porque não consegue ter um relacionamento puro sem o ato sexual antes do casamento. Aí eu digo, com essas atitudes, ficando sozinho, saindo de carro sozinho, é impossível
ter um relacionamento cujo sexo não faça parte e seja um relacionamento, é impossível ter um namoro saudável. Então o que a gente deve fazer? Se estar junto, sozinho, nos leva a pecar, não fique sozinho, não saia sozinho de casa, porque é impossível ficar fazendo esse tipo de atitude e não pecar, é impossível. A pessoa ela pode orar, a pessoa ela pode jejuar, a pessoa ela pode buscar Deus, mas sem essas atitudes circunstanciais que levam-nos ao erro, a gente nunca irá conseguir. É impossível. Não saia de carro sozinho, não fique dentro de casa sozinho, porque senão a Bíblia chega a dizer que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente começa a alcançar a santidade vindo da parte de Deus, a gente vai ver que a gente começa a ter a presença de Deus em nossas vidas. Eu acho muito lindo Daniel capítulo de número 1, onde vai falar que Nabucodonosor, depois de ter invadido a Jerusalém, diz: traga para mim jovens sem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos em todo o conhecimento, e tenha habilidades para viver no palácio com o rei. Dentre eles, Ananias, Misael, Azarias e Daniel foi à Babilônia, vivendo no palácio. Eles tinham direito a tudo, mas Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, Daniel ele diz: eu aceito em meu coração não se contaminar. Um certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho, nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretar esse sonho. O rei Nabucodonosor pede para matar todos os sábios, mas quando chegou na vez de Daniel, a Bíblia vai nos falar que Daniel ele pede um tempo ao rei, chama Ananias, Misael e Azarias para uma oração, e a Bíblia vai nos falar que nessa oração Deus revelou o segredo a Daniel numa visão à noite, e Daniel glorificou o nome do Senhor dizendo: Deus ele muda o tempo e as estações, remove reis e reestabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Deus ele revelou o segredo a Daniel, Deus ele livrou Daniel da morte, porque no capítulo de número 1, versículo de número 8, ele diz: eu aceito em meu coração não se contaminar. Quando a gente aceita em nosso coração não se contaminar com pornografia, com lascívia, com cobiça, quando a gente aceita não se contaminar com impurezas que vêm do mundo, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus ele passa a ser conosco, e aonde quer que a gente esteja, como diz Gênesis, a presença do Senhor vai estar conosco. E como Deus ele foi com José, a Bíblia vai nos falar que tudo o que José fazia prosperava porque Deus era com ele. Assim como Deus ele foi com José, ele vai ser comigo e com você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha também edificado a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e indica para mais pessoas. Assim mais pessoas vão reconhecer que a santidade ela é possível, de modo que nós devemos também cumprir a nossa responsabilidade, que é não interceder com algo que é circunstancial. Se nos leva ao erro, devemos evitar aquilo que nos leva à prática de coisas que não provém do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.